Então por que tantas pessoas vivem na escassez? Certo, é uma doença de percepção, exatamente. Temos uma enorme abundância, temos abundância. Em qualquer momento, temos uma decisão a tomar. Temos duas escolhas. Podemos tomar uma decisão de sucesso. Certo, estou sentado ao lado de uma pessoa nova em um jantar. O que eles podem fazer por mim? Deixe-me avaliá-los. Eles são maiores ou menores do que eu. Isso é chamado de relacionamento de conquista. Estou avaliando-os como se fôssemos concorrentes em uma corrida, certo? Mas na mesma festa de jantar com a mesma pessoa no mesmo momento, posso tomar uma decisão consciente. Posso perceber que, espere um minuto, esta pessoa sentada ao meu lado, aqui está outra alma na Terra. De todas as pessoas em todo o espaço e tempo neste momento, Deus me colocou ao lado desta pessoa. Então posso fazer uma pergunta muito simples. Fale-me sobre você. Eu adoraria conhecê-lo. Você pode me contar sobre o dia mais engraçado da sua vida? Você pode me contar sobre o momento mais bonito? Então, Luiz, eu estava em um jantar na outra noite e eu não aguentava mais ouvir quem tinha realizado o quê e quem pagou qual aluguel. Eu não queria ouvir. Então eu disse, você pode me contar sobre o dia mais bonito da sua vida? E o que surgiu daquele jantar, eu vou lembrar para sempre. Um homem falou sobre estarem, depois de anos e anos se sentindo excluído, retornando à sua casa de adoração da infância. Uma mulher falou sobre ver a luz na água enquanto navegava. Esses foram momentos lindos, e eu saí sentindo que realmente tinha estabelecido relações despertas. Versus alcançar relacionamentos. Sim, eu acho que é a maneira mais... Quero dizer, a melhor maneira de fazer isso, talvez não a melhor maneira, mas é quando você entra em um evento sabendo que todos estão sempre pensando em, essas estratégias para construir relacionamentos, para conseguir algo. E se você apenas tiver uma maneira constante de ser, que é estar aqui apenas para fazer perguntas sobre os outros e aprender sobre eles, você vai ganhar mais do que já ganhou tentando entrar e realizar ou planejar estratégias. Se você simplesmente entrar e fizer perguntas às pessoas e ouvir, vai ser a pessoa mais interessante naquela sala. Apenas por fazer perguntas e estar presente, eles dirão, uau, eu realmente gosto daquela pessoa. O que posso fazer para te ajudar? Eles simplesmente vão querer te ajudar naturalmente. Porque você se importa com eles. Exatamente. Isso é poderoso. Eu amo a ideia de despertar relacionamentos em vez de alcançá-los. Temos uma cultura radicalmente transacional. Quando silenciamos a vida espiritual e religiosa na esfera pública há cerca de 40 anos, não falamos disso aqui. As pessoas se tornaram totalmente focadas nos negócios o tempo todo. Agora, estamos em um ponto de virada, e a fome do coração é tão grande agora, por amor verdadeiro, relacionamentos reais, para sair de relacionamentos estreitos e monótonos de conquista, e comece a cultivar relacionamentos mais conscientes. Sim, mais profundidade, você sabe, além de apenas resultados. E, você sabe, há uma citação do seu livro, The Spiritual Child, que diz, na página 28, diz: a espiritualidade é um vasto recurso inexplorado na nossa compreensão do desenvolvimento humano, doença, saúde e cura. Especificamente, pesquisas em medicina e psicologia descobriram que pessoas com uma espiritualidade desenvolvida adoecem menos, são mais felizes e se sentem mais conectadas e menos isoladas. E seus dados mostram que uma vida espiritual robusta é o fator mais protetor contra a depressão e o abuso de substâncias na adolescência. Estou curioso. Por que a espiritualidade é mais eficaz do que outras formas de terapia ou apoio? O adolescente está em busca de significado. Não porque eles escolhem isso, não porque é uma norma cultural. Está no DNA. Como a espiritualidade é inata, ela tem um caminho de desenvolvimento. Na adolescência, com a puberdade biológica literal, o adolescente passa por um surto. Um relógio biológico dispara para todo adolescente. Qual é o meu propósito? Qual é o meu significado? E não quero dizer, vai ser, você sabe, advocacia ou negócios. Sim, doutora, ou isso... Qual é o meu propósito como alma na Terra? E eu não quero dizer... Que significado quero dar a este mundo? Mentir sobre o mundo. Qual é o significado escrito na vida, o fio de ouro ao longo da vida? O adolescente é extremamente bom em buscar. Fomos feitos para isso, mas não é fácil. Porque com essa expansão embutida em nossa capacidade espiritual, o adolescente pode sentir um copo meio vazio de espiritualidade. Luta existencial, falta de sentido, raiva requintada da falsidade.
quando as coisas não são verdadeiras. Então, qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido? E ainda assim, isso é um presente. Mesmo que doa e seja difícil e seja muito fácil se distrair como adolescente, começar a usar drogas, beber muito, se machucar, mas na verdade, essa luta, esse anseio existencial, essa angústia do adolescente o impulsiona a buscar a busca por Deus, a busca por seu poder superior e até mesmo o cérebro deles é sensibilizado para descobrir, para elevar a antena. Uau. O adolescente é sensibilizado para elevar a antena e começar a receber os sinais de Deus. Quão difícil é para um adolescente ou um jovem levantar sua antena para se conectar com Deus e ser mais espiritual quando estão sob efeito de drogas, fumando ou vaping, bebendo ou passando horas no telefone sem pensar por 15 horas por dia, quando não estão dormindo bem. Quão difícil é para eles se conectarem com a espiritualidade e Deus. Certo, isso não é uma atividade individual. Todo adolescente precisa da sanga, do Mingyan, do grupo de jornada, da irmandade. Você precisa de pessoas que se dediquem à prática espiritual autêntica. Se você tem um adolescente que está bebendo, que está se automutilando, sim, é claro que eles precisam de terapia, mas apenas terapia não é suficiente. É necessário haver um grupo de jovens, um sangha, um grupo ao redor do adolescente de pessoas que sentem a presença de Deus e falam sobre isso. Todo adolescente precisa de suas pessoas espirituais, Sim. seus amigos espirituais. E podem estar na escola ou fora da escola. Uau! Quer dizer, você foi professora e pesquisadora na Colômbia por mais de 25 anos. E você também tem filhos que passaram pela adolescência. Como foi isso para você quando seus filhos eram adolescentes? Bom, com você como a especialista, a pesquisadora, a líder espiritual da família de certas maneiras, na esperança de guiá-los, eles tiveram dificuldades como qualquer outro adolescente? Eles seguiram por um caminho sombrio por um tempo? Eles tinham essas práticas? Como eles navegaram por isso? Então, individuação espiritual, o eu e o não eu do que é real. Deus é real, a oração fala comigo, o que é bom e mal, qual é o propósito espiritual da minha vida. Isso só pode ser feito pelo próprio adolescente. Sério? Não importa. Sim. Podemos apoiá-los, Sim. mas isso está embutido em nosso cérebro programado. Mas a individualização Puxa vida. espiritual é um caminho que todos devemos percorrer sozinhos. Uau! Agora, ter um grupo de jovens, ter uma família ao seu redor, ter um grupo com quem você compartilha a realidade espiritual, expressá-la em palavras, orar juntos, saber que nosso relacionamento vai a essa profundidade, isso nutre os 2/3 para o 1/3, cérebro inerentemente desperto. Não basta nascer espiritual. Precisamos cultivar nossa consciência espiritual. E quando, como pais, praticamos o que falamos e falamos o que praticamos, quando dizemos, sabe, hoje a mamãe estava realmente fora de si. Sinto muito por ter sido rabugenta. Sinto muito por ter sido impaciente com você. Peço desculpas, mas agora que já me desculpei, você se juntaria a mim em uma oração? Porque hoje foi um presente e sinto que meio que o desperdicei. E a oração pode ser qualquer palavra que você quiser. Em nossa casa, você sabe. Deus amoroso, por favor, me perdoe e renove meu coração, para que eu possa estar presente ao seu grande amor. E nós podemos estar presentes como uma família ao Uau. seu amor. Então você volta para a correria. Qualquer coisa pode ser consertada. Sim. E quando, como pais, mostramos aos nossos filhos que há uma resposta espiritual para um erro, uma resposta espiritual para o sofrimento, o que eles realmente aprendem é que podem consertar suas vidas espiritualmente. Isso é bonito porque é difícil consertar sua vida fisicamente, sabe? É difícil consertar através de meios físicos em termos de vou fumar, beber, sabe? Causar danos físicos a mim mesmo para sentir que isso vai me fazer sentir melhor. Sabe? O entorpecimento físico, acho, da vida, é o que quero dizer. Sabe, através da lente da ciência, os adolescentes são extremamente sensíveis tanto à fome espiritual quanto à dor. Por que isso? Somos um sistema aberto, somos porosos, estamos totalmente expostos e justamente no momento em que nos fortalecemos e nos preparamos espiritualmente, corremos o maior risco de seguir na direção errada e tentar aliviar a dor. Aliás, Sério? os benefícios protetores da espiritualidade contra o vício são maiores na adolescência.
Durante toda a nossa vida, a espiritualidade pode ajudar a prevenir o consumo de álcool e drogas. Mas em adolescentes, ter uma vida espiritual forte Uau! é 2 vezes mais protetor. E há dados sobre crianças que não têm uma vida espiritual forte, se elas acabam se envolvendo mais com drogas, ou têm filhos mais jovens, ou não sei, passam por abuso ou algo assim? Você tem algum dado sobre isso? 14. Uma vida espiritual forte é 80% protetora contra o início do vício. Sério? A adolescência sendo o ponto de partida de um curso de vida de luta contra o vício, uma forte vida espiritual é 70% protetora contra comportamentos de risco, dirigir muito rápido, pular pela janela em uma festa. Uma vida espiritual forte contra a epidemia dos nossos tempos, quando a vida espiritual é compartilhada por adolescentes, é 82% protetora contra o suicídio consumado. Sério? A principal causa de morte entre adolescentes agora é o suicídio e superou os acidentes de carro. Então, Louis, se eu dissesse, aqui está uma pequena pílula e você pode dar isso ao seu adolescente, e isso os protegerá em 4/5 contra a maior causa de morte em adolescentes, Uau! quem não daria isso ao seu filho? E ainda assim, perceber nossa espiritualidade natural é como somos feitos. Todo pai tem 2 trabalhos. Um é amar seu filho, e o segundo é construir seu núcleo espiritual, e todo o resto se encaixará. Então, quando o suicídio se tornou a principal causa de morte entre adolescentes? Sim, nos últimos 20 anos, houve um declínio acentuado na observância da fé familiar, na vida espiritual familiar. E com esse declínio acentuado na vida espiritual familiar, houve um aumento igualmente acentuado nas doenças do desespero. Nossa! Dependência, depressão e até suicídio. Estatisticamente, os 2, Louis, estão conectados. À medida que a espiritualidade diminuiu como uma unidade familiar compartilhada, dano, dor, sofrimento, vício e suicídio aumentaram. Sim, Uau. e por mais importante que seja que cada um de nós cultive nosso núcleo espiritual, é ainda mais importante como pai passar a tocha para seu filho. Os benefícios protetores são ainda maiores se for de seu pai ou avô, que sua vida espiritual é construída. Por exemplo, se uma criança herdar de seus pais uma prática espiritual profunda, através da qual ela forma uma relação autêntica e dinâmica com Deus, essa criança tem 80% de proteção contra a depressão maior durante a janela sensível de risco, que é do meio ao final da adolescência. Agora, Louis, se essa tocha for passada por 2 gerações, de avô para pai para filho, essa criança está protegida em 90% Uau. contra a depressão maior durante a janela de risco, o que significa que o portador importa. Você, como pai, é um embaixador da vida espiritual para seu filho. Somos feitos dessa forma, você e a criança. Sim. Por que parece que tantos pais evitam introduzir espiritualidade, fé e oração a seus filhos? Louis, eu conversei com muitos pais e a história que ouço com mais frequência é: eu simplesmente não sei no que acredito. Eu não quero contar a eles a coisa errada. Um pai atencioso diz: eu não quero fazer isso errado. Vamos deixar eles escolherem quando forem mais velhos. Agora, por mais bem intencionado que isso possa ser, a ciência diz que esperar é fechar as portas. Não espere, não espere. A criança está pronta para crescer espiritualmente através da relação com o pai. Não precisamos ser grandes especialistas para participar da vida espiritual da criança. Não preciso saber nada sobre qualquer religião ou grande teologia para ouvir a voz espiritual do meu filho e deixar que ele saiba que é real. É tudo o que precisamos fazer. Sim. Muitas crianças terão uma experiência mística. Elas dirão: sabe, eu vi a vovó, mesmo que a vovó esteja no céu, a vovó veio me ver. Não Uau. precisamos ser especialistas. Podemos honrar esse grande presente. Uau, a vovó deve realmente te amar. Isso é O que legal. isso diz à criança? Experiências místicas são reais. Você pode confiar em si mesmo como um conhecedor. Você está autorizado como um conhecedor espiritual. Nosso relacionamento é santificado. Vai a essa profundidade. E de fato você, em toda a sua vida, está em um caminho espiritual. Se alguém cresce em uma família que tem oração, espiritualidade, potencialmente igreja, mas depois vê seus pais fazerem algo que vai contra isso.
A pessoa que os está ensinando ou liderando meio que vai contra o que eles têm ensinado. Ou há um divórcio, ou há um caso, ou há abuso físico, ou houve gritos, ou eles não se sentiam seguros enquanto crianças crescendo, mas estavam tentando incorporar espiritualidade, oração, lições, igreja. Ou talvez eles tenham vivenciado algo ruim com o líder religioso da igreja que eles testemunharam, que não foi uma coisa boa, ou algo assim. Isso machuca mais a criança quando ela vê um adulto liderando pela espiritualidade, mas cometendo não pequenos erros, mas grandes erros. Como isso afeta o cérebro de uma criança ao longo de sua vida? A criança está nos observando de forma encantadora, muito de perto. Nós fazemos o que pregamos? Que falamos? Então, como pais, como membros do clero, como professores ou treinadores, somos portadores da tocha. Não criamos o fogo. O fogo é divino. Nós o carregamos. Todo adulto significativo é um portador da tocha espiritual para uma criança. A criança observa com muita atenção. Você está andando em sintonia com seus ensinamentos? Agora, quando cometemos um pequeno erro, podemos pedir desculpas, orar e corrigi-lo. Isso é ser humano e ensina à criança uma resposta espiritual à luta humana. Se cometemos erros mais graves ou prejudiciais, a criança tende a olhar para o portador da tocha e dizer: "Você é um hipócrita, você é falso. A chama é falsa." Isso se chama ferida espiritual, quando o embaixador, o portador da tocha, não pratica o que prega. Tá bom. Lesão espiritual é excruciante, é profundamente doloroso. Como soa? Eu não sei se Deus é real. Tudo o que você já me disse, mamãe, papai, pastor, padre, imã, treinador, professor. É uma mentira. Se você for falso, então Sim. a chama é falsa. Então Deus é falso. Ou isso é falso. Ou eu não acredito em nada disso. Sim. Isso é uma lesão espiritual. A lesão espiritual é muito dolorosa porque a criança é deixada em um lugar muito frio, gelado e úmido Você se sente só. vazio existencial. Sim, sim. E ainda assim, Louis, a boa notícia é que a ferida espiritual pode ser curada. Há um caminho de volta da lesão espiritual. A criança pode encontrar um bom portador da tocha que deu o exemplo. E, novamente, isso pode ser um treinador, um pai, uma avó. Pode ser um pastor, padre, imã, rabino. Ao observar atentamente um bom portador de tochas, eles veem outra maneira de se relacionar com a chama. A segunda maneira de curar uma ferida espiritual é trazer a presença de Deus para aquela memória juntos, certo? E pedir a Deus orientação através dessa memória, através desse momento. Isso é chamado de crescimento espiritual pós-traumático. De repente, senti que Deus nos perdoaria. Então soube que eu não era culpado. A verdade mais sábia que fala ao coração interior, crescimento espiritual pós-traumático. E então, a terceira maneira é convidar a criança a uma conexão direta, sua própria conexão direta com Deus. A visualização que compartilhamos na mesa de aconselhamento que realizei com crianças sem teto que sofreram abusos e foram expulsas de casa permitiu que cada criança sem teto que dormia sob a ponte do Brooklyn, por meio da prática do aconselhamento, retornasse a Deus. Uau. Ninguém tinha uma mesa vazia. Sempre havia alguém lá, uma avó, um tio, um treinador. Eles podiam ver Deus. Para alguns era Jesus ou Maria. Para outros era uma grande luz branca. Não importa pelo que passamos, somos feitos para receber a presença de Deus em nosso cérebro. Houve uma vez em que um colega disse: "Sabe, ninguém apareceu na primeira fila, aqueles que realmente têm meu melhor interesse em mente." Então ele esperou de olhos fechados e ele disse: "Ah, lá está ela, eu a conheço." E nós dissemos: "Quem é ela?" Ele disse: "É minha futura esposa." Uau. Isso é louco. Porque nossa consciência despertada possui informações que ainda não foram reveladas a nós. Mas se você está entediado ou ansioso, isso está dizendo que você precisa se desafiar mais, você precisa ter metas e definir objetivos. Ou como o Steve Harvey disse em um vídeo que vi, ele disse que as pessoas têm dificuldade em levantar de manhã, porque não têm uma boa razão o suficiente para fazê-lo.